É, dúvidas? Professora, Oi. é, assim, a minha dúvida ela não é exatamente pontual, mas é mais, assim, a senhora falou que não vai cair nem os polinômios de Lagarre, nem aquela outra coisa que tem na lista, esqueci o nome agora. É, são Harmônicos cinco, esféricos. isso, são 5 exercícios da lista, então 2 não vão cair. E aí a minha dúvida é mais pragmática, que tipo de exercício a gente pode esperar para a prova, porque eu realmente fiquei perdido, assim, em relação a isso. Então, eu não fiz a prova ainda, eu não tenho a menor ideia de que vai ter na prova. Vocês podem esperar certamente uma questão do tipo dessas duas primeiras da função de Green, tá? Mas é a única coisa que eu posso dizer sobre a prova, por enquanto. Entendi, obrigado. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês com certeza é que, se vocês tiverem acompanhado as aulas da matéria, vocês vão conseguir fazer a prova. Peraí, alguém pediu aqui, só um minutinho. Tá, então, pediram o exercício, o exercício 1, 3C da lista 5. E o exercício 2 não é igual ao que caiu no P2. É exatamente. Bom, deixa eu ver aqui antes de eu falar bobagem. É exatamente o que caiu na P2. Exatamente o mesmo exercício. Para quem fez com a transformada de Fourier, né? Porque na P2 eu dei a possibilidade de vocês fazerem a, a questão por separação de variáveis. Aí não era exatamente o mesmo exercício, porque a gente tinha que acrescentar as condições de contorno para conseguir fazer por separação de variáveis. Mas para quem fez por transformada de Fourier, era exatamente o mesmo exercício.
Então, vamos para o exercício 1 primeiro. No exercício 1, é um exercício de funções de Green. E aí, assim, já pensando na perspectiva da prova, né, da primeira pergunta, com certeza vai cair um exercício desse tipo na prova, tá? Pode variar aí qual que é a EDO que vai cair, mas com certeza vai cair um exercício desse tipo. Então, já fiquem preparados. Bom, então o exercício começa definindo, né, o que é a função de Green. Então, a função de Green é uma solução para EDP, para EDO, em que esse F é um delta. Então, a gente quer a EDO e o que é esse operador aqui, né? Essa notação é simplesmente a derivada em relação a t, nesse caso duas vezes, porque eu estou aplicando o operador duas vezes. Qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo é só me parar, tá, pessoal? É, então, o que a gente tem que fazer aqui é resolver essa EDO. E como essa EDO envolve a função delta de Dirac, a melhor maneira de resolver é usando transformada de Laplace, porque é a única maneira que a gente tem ou transformadas integrais, na verdade, né? Mas para esse caso aqui vai ser melhor fazer pela transformada de Laplace, que é a maneira mais fácil que a gente tem, ou a única maneira de todas as formas que a gente viu no curso, de lidar com funções desse tipo, que é a função delta de Dirac. Então, aqui eu tenho a EDO y duas linhas, mais ômega zero ao quadrado y, igual a delta de t menos t'. Deixa eu só abrir a tabela de transformada aqui. Professora, chegaria no Olha, mesmo resultado se eu usasse Fourier ou Laplace, né? então, eu não fiz por Fourier, mas a princípio sim. Você tem que chegar no mesmo resultado, porque é a solução da EDO. Não sei o que mudaria se usasse Fourier, mas eu acho que dá para fazer também, tá? Laplace é mais fácil de fazer as transformadas inversas correspondentes, tá? Mas, a princípio, sim, dá para fazer qualquer uma das duas. Ok, então agora a gente vai usar transformada de Laplace. Então, a gente calcula a transformada dos dois lados. E aqui, a gente usa primeiro a linearidade, né? Esse ômega zero é uma constante, então ele sai. E aqui a gente já pode colocar a transformada da função delta de Dirac.
que é exponencial de menos t' s. Esse t' é uma constante, tá? Aqui a equação diferencial é em relação a t, então t' é constante, é o momento em que a gente dá essa pancadinha aí no sistema, então, tá em função desse parâmetro t', mas tanto do ponto de vista da EDO quanto da transformada, esse t' é uma constante. Então, a gente pode tratar ele dessa forma. Bom, e agora a transformada da derivada, que é s ao quadrado y de s menos s y de zero menos y linha de zero mais ômega zero ao quadrado y de s, isso é menos t' s. Bom, então agora a gente coloca o y de s em evidência, a gente vai ficar com s ao quadrado mais ômega zero ao quadrado y de s. Vou jogar tudo para o lado de lá. Então, vou ficar com a exponencial de menos ts mais sy de zero mais y' de zero, que é a mesma coisa agora aqui, passando esse s ao quadrado mais ômega zero ao quadrado para o lado de lá. A gente vai ficar com... Deixa eu já colocar o... Professora, Oi, na exponencial não seria telinha? telinha. Obrigada. Imagina. Ok. Tá claro até aqui? Ok, então agora a gente tem que fazer a transformada inversa, né? Que é a parte mais difícil da conta, né? Então, a gente tem que calcular essa transformada inversa aqui. Tá? Ok, então eu já escrevi desse jeito aqui, porque meio que eu já reconheci as funções que vão aparecer. Então, deixa eu de novo abrir a tabela. Então, observem o que a gente tem aqui no denominador, né? A gente aqui no denominador tem essa coisa aqui, que é esse polinômio de segundo grau que não tem raízes reais, né? Então, não dá para a gente fatorar esse polinômio, igual a gente fez, por exemplo, naquele exercício da P2. E aí, a gente vai para a tabela. Deixa eu mostrar a tabela para vocês. Então, esse polinômio de segundo grau no denominador, que não dá para fatorar, ele aparece aqui, ó, essas duas linhas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essas duas linhas aqui, tá vendo?
Então, a gente vai usar essas duas linhas, vão aparecer um seno e cosseno. E depois a gente vê essa outra parte, que tem exponencial, que a gente vai ter que usar essa linha aqui, tá? Então, deixa eu já escrever essa coisa aqui. Então, a gente vai usar a linha do seno. É A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. O cosseno é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E a gente também vai usar a linha que tem a exponencial multiplicada por alguma coisa. Exponencial de CT vai em F de S. Ops, peraí. Eu quero... Não, não é isso. Ok, então, para fazer a transformada inversa, a gente vai precisar usar essas três linhas da tabela, tá? Então, eu vou começar... deixa eu copiar isso aqui. Eu vou começar com esses dois termos e depois a gente vai para os termos da exponencial, tá? Então, esse aqui é fácil porque a gente pode ver diretamente da tabela. Então, vamos fazer por partes, depois a gente junta tudo, tá? Então, eu tenho que fazer ele a menos 1 de S sobre S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui é só aplicar essa linha da tabela aqui diretamente. Com o ômega zero ao quadrado no lugar do A. Então, isso aqui é cosseno de ômega zero ao quadrado T. Tá claro? Ok. Agora, a gente vai para esse cara aqui, tá? Ele não é tão direto assim, porque a gente, para usar a tabela, tinha que ter um ômega zero ao quadrado em cima, mas ômega zero ao quadrado é constante, então a gente consegue manipular para aparecer esse ômega zero aí. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 sobre ômega zero ao quadrado, ômega zero ao quadrado sobre S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado, vezes. A gente usa a linearidade da transformada inversa para tirar esse 1 sobre ômega zero ao quadrado lá de dentro. E aí, agora a gente pode aplicar aquela linha lá do seno, né? Porque agora o que aparece aqui é exatamente a transformada do seno. Então, isso aqui vai ser 1 sobre ômega zero ao quadrado, seno de ômega zero ao quadrado, T. Ok?
Professora, com licença. Oi, Acho que dentro do seno, do cosseno, o ômega zero não é o quadrado. não é ao quadrado? Não é ao quadrado, verdade. Peraí. Obrigada. É verdade. Nossa, tô lerdando aqui. Isso. Aqui. E aqui não tem, não é ao quadrado também, tá? É assim. Isso. Bem que eu tô achando estranho esse ômega zero tá ao quadrado, porque para ser o ômega zero é para significar frequência e a solução é frequência vezes tempo. Agora faz sentido. Obrigada. Eu vou adotar certamente para o próximo semestre um chocolate para quem achar meus erros de conta ao longo das aulas. Ok. Então, isso já resolveu esses dois termos, né? Agora, vamos cuidar desse termo aqui, que é o mais complicadinho, e praticamente todo mundo errou na prova. Pouquíssimas pessoas fizeram certo. Então, vamos prestar bastante atenção agora, porque nessas questões de função de Green, a gente sempre vai ter a função delta de Dirac envolvida aqui. E como a transformada de Laplace da função delta de Dirac é uma exponencial, toda vez que a gente for achar a função de Green, a gente vai precisar de fazer transformada inversa de coisas que envolvam termos desse tipo aqui. Então, prestem bastante atenção para vocês não errarem, porque não é difícil, mas é sutil. Então, é fácil de errar, mas não é difícil. Tá bom, então agora a gente tem que calcular a transformada inversa de exponencial de, tem menos T'S, sobre S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Então, a gente tem uma função de S que a gente já conhece, a gente já viu qual que é a transformada inversa dela, mas ela está multiplicada por essa exponencial. Então, eu preciso usar essa linha da tabela aqui, que é uma função que eu conheço multiplicada por uma exponencial. Então, isso aqui é exponencial de menos T'S vezes f de S, em que f de S é 1 sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, se eu quero f de t ali pela tabela, né, que é a transformada inversa de f de S, deixa eu chamar de g, porque esse f apareceu já no enunciado do exercício e não tem nada a ver, aqui é outra coisa. A gente já calculou isso aqui, né? Já apareceu antes. Essa transformada inversa é 1 sobre ômega zero seno de ômega zero t, tá? Agora, pela tabela, quando eu faço a transformada dessa função multiplicada pela exponencial, vai aparecer essa função f, mas deslocada por essa mesma constante. Então, ao invés de aparecer f de t, vai aparecer f de t menos c, multiplicada pela função 1, que é a função degrau, tá? Então, isso aqui é a transformada inversa de exponencial de menos T'S g de S é igual à função degrau em T', vezes a transformada inversa de G, só que deslocada, T
menos T', que é a mesma coisa que o T' de T vezes 1 sobre ômega zero, seno de ômega zero vezes T menos T'. Em que essa função integral é essa função aqui. Então, ela vale 0 até T' e vale 1 a partir de T', tá? Então, essa aqui é a função, o T' de T. Tá claro até aqui? Então, a gente fez a transformada inversa dos 3 pedaços. Agora, a gente precisa juntar tudo. Então, a solução do nosso problema vai ser 1 sobre ômega zero mi T' seno de ômega zero T menos T', mais y de zero cosseno de ômega zero T, mais y' de zero sobre ômega zero, seno de ômega zero T. Esse pedaço aqui é a solução da equação homogênea, e esse pedaço aqui é correspondente à solução particular da equação não homogênea, com o pedaço não homogêneo sendo a função delta de Dirac. Então, isso aqui é a solução, né? Então, a solução depende de T e também depende do parâmetro T', que para a resolução da equação é uma constante, mas essa aqui é a função de Green, que a gente normalmente escreve dependendo desses dois parâmetros, né? Tá claro? Pera, então a função de Green é só a parte de cima, que é a parte particular, antes Não, da... é tudo. Entendi. É tudo. Não é só a solução particular, é a Não, homogênea também. Entendi. exatamente. Professora, Oi, não entendi muito bem essa parte das funções de Green. Então, a função de Green é a própria solução, certo? isso. Quando a gente coloca a função delta aqui na parte não homogênea. Mas então, em que contexto que eu uso aquelas propriedades da função de Green, que tem a integral e umas outras propriedades que você passou na aula? Peraí, não entendi a pergunta. Repete, por favor. Não, deixa eu dar uma olhada. Na aula você passou algumas propriedades das funções de Green, Uhum. tipo, uma envolvendo a integral, eu não lembro agora direitinho, mas em que momento que eu uso Tá bom. Então, o exercício não pediu isso, ele só pediu para você achar a função de Green, tá? Mas boa pergunta, porque a função de Green tem uma utilidade, para isso que a gente fala dela. Então, o que que a gente resolveu? Então, isso aqui não é do exercício, tá? O exercício acabou aqui. Então, uma discussão, né? Para que serve? Então, agora eu quero. Então, a gente resolveu EDO y duas linhas, mais ômega ao quadrado y igual a delta de t menos t', tá?
com as condições iniciais y de zero e y' de zero. Então, estou supondo que as condições iniciais estão fixadas. Com y de zero e y' de zero conhecidos. Então, agora, queremos resolver y duas linhas mais ômega zero ao quadrado y, f de t, com as mesmas condições iniciais. Então, essas condições iniciais aqui são as mesmas. Então, a equação é a mesma, as condições iniciais são as mesmas, a gente só mudou a parte não homogênea da equação. Então, agora, a utilidade da função de Green é que a gente não precisa resolver a equação toda de novo. A solução para essa segunda equação, com as mesmas condições iniciais, é y de t igual a integral de g de t, t', f de t', dt'. Então, se eu pego essa função aqui de cima, coloco aqui dentro dessa integral, junto com essa função f, que é a parte não homogênea da equação, eu consigo descobrir quem que é a solução. Tá? Então, eu não preciso resolver a equação diferencial toda de novo, eu posso resolver uma integral. Nem sempre essa integral vai ser fácil de resolver, até porque aqui é um problema relativamente simples e a função de Green já é mais complicadinha, né? Mas escrever em termos de uma integral tem várias vantagens, né? Integral é mais fácil de você encontrar aproximações, soluções numéricas. Mesmo não conseguindo resolver a integral, você consegue provar propriedades da sua solução, tá? Então, o exercício não pediu para fazer isso. Mas se pedisse, né, para resolver uma outra equação, eu teria que fazer uma coisa desse tipo aqui. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Professor, uma dúvida. Quando a gente faz a transformada de Laplace, eu sei que a gente fez por tabela lá em cima, mas quando a gente abre ela, a integral tem que ser em relação a dt, né? Não a dx. Tá? A Não, integral da aqui não transformada. tem x, né? Aqui não tem x, é t. Então, seria em relação a t. Entendi. Não, que na definição tava x, eu falei, acho que Não, não é deve para estar integral. errada. Deixa eu olhar aqui. Na definição que está na lista? Não, que tá na lista não, que eu olhei em outro lugar, eu falei, ué, mas É acho que não tem porque, que integrar em então, vai depender de qual que é a variável que está usando o lugar, né? Mas, por exemplo, se for o lugar que eu escrevi, pode ser que eu coloquei dx de lerdeza. Entendi. Mas aqui não, aqui tem que ser em relação a t. Ok. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta desse exercício, pessoal? Tá bom. Eu queria reforçar uma coisa desse exercício. E é uma coisa que muita gente errou na segunda prova. Para não acontecer de novo, porque muito provavelmente vocês vão ter que fazer essa continha de novo. Ou com uma conta parecida. Que é a transformada inversa envolvendo essa exponencial aqui, tá? Essa transformada inversa.
Então, na prova, na segunda prova, apareceu uma coisa desse tipo aqui, uma exponencial de menos s mais 1, uma coisa parecida com isso, tá? Não lembro se era exatamente isso, não. S ao quadrado menos 5s mais 6. Tinha uma variação de uma prova para outra, mas era essencialmente essa ideia aqui, tá? E a gente tinha que fazer a transformada inversa disso. Esse polinômio que está embaixo, ele é fatorável, ele tem raízes reais. Então, a gente precisa usar frações parciais. Então, teve muita gente que simplesmente pegou e fez isso aqui, que isso aqui era A sobre S menos 2, mais B sobre S menos 3. Tá? Isso aqui está errado. Então, isso aqui não é igual, porque frações parciais só funciona para divisão de polinômios. Eu não posso fazer frações parciais como exponencial lá em cima. Então, qual que era a maneira certa de fazer frações parciais aqui? Eu tinha que separar a parte que tem exponencial. Aí eu faço frações parciais com esse pedaço aqui. Então, eu vou fazer frações parciais com esse cara aqui. Então, vai ficar A sobre S menos 2 mais B sobre S menos 3. E aí, agora eu uso esse pedaço de frações parciais em cada lado, porque é 1 sobre esse mesmo polinômio nos dois termos, mas mantendo a exponencial. Então, essa coisa aqui vai ficar A exponencial sobre S menos 2, mais B exponencial sobre S menos 3, mais A sobre S menos 2, mais B sobre S menos 3. E aí, agora, eu vou usar a tabela diretamente para fazer esses dois, vão dar duas exponenciais, né? Mas para resolver esses dois aqui, eu preciso voltar nessa linha da tabela aqui, ó. Tá? Então, tomem cuidado, porque muito provavelmente isso vai aparecer de novo nessa prova, tá? Então, não dá para fazer frações parciais com exponencial. A exponencial tem que estar de fora. A gente vai manter ela ali. Tem uma linha da tabela especificamente para lidar com isso, que a gente já usou, que é essa que envolve a função degrau. Então, prestem bastante atenção nisso aí, ok? Perguntas? Professora, Oi. algo que não ficou muito claro, ficou para trás, eu estava esperando terminar o comentário, essa função legal, o T, linha, e subia para o valor de 1, isso não ficou muito claro para mim de onde vem O que é a e o que função que é no degrau? contexto. Não ficou muito claro de onde vem o que está servindo aí. Tá. Então, essa função degrau é uma função que normalmente a gente denota assim, né? Esse C, em geral, é assim que aparece na tabela. Então, ela vale 0 até C, e a partir de C ela vale 1. Então, ela é essa função aqui. Ok? E quando a gente vai fazer a transformada inversa de coisas que envolvem exponencial, uma multiplicação por exponencial, a gente sempre vai usar essa linha da tabela aqui,
que fala que se eu tenho uma função conhecida, que eu sei a transformada inversa, mas ela está multiplicada pela exponencial, a transformada inversa vai ser a transformada da função f, só que deslocada, multiplicada pela função degrau. Então, essa exponencial, ela faz esse deslocamento aí na transformada inversa, tá? Da solução, a gente pode ter uma ideia intuitiva do significado dessa coisa, né? Então, essa equação diferencial é a equação diferencial que modela o oscilador harmônico. Então, eu posso imaginar, por exemplo, que eu tenho um bloquinho preso numa mola. Essa função que aparece aqui na parte não homogênea é o estímulo externo que eu dou a esse bloquinho. Se eu estou puxando ou empurrando ele, a maneira como eu faço isso é modelado por essa função que aparece aqui na parte não homogênea. E as condições iniciais do bloquinho são dadas por esses dois números aqui, y0 e y' de 0. Então, vamos imaginar a situação em que esse bloquinho começa totalmente parado, no ponto de equilíbrio. Então, ele está em y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0. Ele está paradão lá, a mola está quietinha, não tem nada acontecendo, a solução da equação diferencial é a solução trivial 0. Ele vai continuar para sempre, para todo sempre, na posição 0, quietinho lá. Só que aí eu tenho um estímulo externo que é dado por essa delta de Dirac, que é uma maneira da gente modelar um estímulo muito forte, muito rápido. Então, o bloquinho está lá paradão, eu vou lá e dou um peteleco nele, tá? Esse peteleco é modelado matematicamente pela função delta de Dirac. Então, o que vai acontecer? Antes de eu ir lá e dar esse peteleco, o bloquinho está parado, então a solução é 0. Depois que eu dou esse estímulo externo, o bloquinho vai entrar em movimento, vai continuar em movimento depois disso, e esse movimento é descrito por essa função seno. Só que essa coisa do bloquinho estar parado e só só entrar em movimento depois que eu dei esse estímulo externo, isso aqui é representado por essa função degrau. Então, aqui eu estou fazendo delta de t menos t', quer dizer que o estímulo externo vem em t igual a t'. Antes disso não tem nada. Que é o que essa função degrau faz aqui. Então, antes do t', ela é 0. Então, essa parte aqui é 0 antes de t'. No t' tem o estímulo externo, o bloquinho passa a entrar em movimento. Então, essa coisa vai dar 1. Quem vai governar o movimento ali é a função seno. Tá claro a ideia? Ficou bem claro, professora. Obrigado. Então, claro que a gente pode derivar isso da integral, que define a transformada inversa, né? Se você for lá e fizer a integral, vai aparecer essa função aí, mas tem uma intuição física por trás. Tá, a Giovana está perguntando aqui por que a solução é igual à função de Green? É por definição. Quem é a função de Green? A função de Green é a solução da EDO quando a parte não homogênea é a função delta de Dirac. Então, por definição, a gente chama, né, deixa eu escrever aqui. Então, a gente chama de função de Green para a EDO. Nesse caso aqui é y, duas linhas, mais ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado, y igual a f de t. Então, chamamos de função de Green para essa EDO a solução de
y duas linhas, mais ômega zero ao quadrado y, igual a delta de t menos t', tá? Então, é por definição. E esse caso é relevante por causa disso aqui que eu acabei de explicar, que se agora eu olho para qualquer outra equação em que eu mudo apenas a parte não homogênea, a solução dessa nova equação, não preciso resolver a equação de novo. Eu só jogo essa parte não homogênea dentro de uma integral com a função de Green. E isso tem várias vantagens. A gente não explorou muito isso no curso, tá? Mas com certeza vocês vão se deparar com isso aí mais para frente. Principalmente em eletromagnetismo. Não sei se na disciplina de eletromagnetismo da graduação vocês vão ver isso. Não lembro. Porque quando eu estudei eletromagnetismo, já tem muitos anos, e eu nunca mais estudei eletromagnetismo de novo, porque a minha pós, eu não fiz mestrado e doutorado na física, eu fiz na matemática, então eu não fiz eletro da pós. Mas para quem vai para o mestrado ou doutorado, que vai fazer eletro da pós-graduação, com certeza vocês vão se deparar de novo com essas funções de Green lá, tá? Porque elas aparecem com certa frequência em eletromagnetismo. Mas, assim, a explicação matemática de por que elas são relevantes é por causa dessa propriedade aqui. Se eu quero resolver a EDO com outras partes não homogêneas, eu não preciso resolver a EDO de novo. Eu posso colocar a parte não homogênea dentro da integral com a função de Green, e isso vai me dar a solução dessa nova EDO, tá? E isso é legal quando a gente tem, igual nesse caso, por exemplo, do oscilador harmônico, né? O sistema físico é o mesmo, é a mesma mola, o mesmo bloco, mas eu estou mudando o estímulo externo. Então, o fato do sistema físico ser o mesmo significa que essa parte da equação é sempre a mesma. Mas se eu mudo o estímulo externo, eu estou mudando essa parte da equação. Então, se eu quero estudar esse problema com diferentes estímulos externos, nesse caso, o que eu estou chamando de estímulo externo, né? É eu fazer alguma força no bloquinho para colocar ele em movimento. No caso de eletromagnetismo, esse estímulo externo pode ser a voltagem que eu aplico num circuito, ou pode ser a distribuição de carga que eu tenho em uma determinada situação. Então, eu posso ter uma mesma situação física, mas em que eu mudo apenas alguns pontos ali. Então, o essencial da equação diferencial é o mesmo, mas eu estou mudando a parte não homogênea. E aí, para não ter que resolver essa equação toda de novo, eu posso usar a função de Green. E não só, aqui, gente, é importante entender que não é só a relevância do ponto de vista de calcular a solução, mas simplesmente de entender propriedades da solução. Então, às vezes, só do fato de eu escrever essa integral, se eu sei propriedades dessa função aqui, sabendo essa, que eu estou supondo que eu sei, eu consigo encontrar propriedades dessa solução aqui, tá? Então, é muito útil por isso. Então, por isso que esse caso é importante. Tá claro? Mais perguntas? Tá claro, Giovana? Professora, Oi, pode falar. você poderia fazer a 3 da lista, por favor? Sim, eu já ia passar para ela. Já tinha um pedido, só um minutinho. Ups. Bom, a 2 é igualzinho que estava na prova. Eu vou colocar a resolução da prova em breve. Oi, alguém fala alguma coisa? Eu falei, você consegue me dizer
o que acontece na 2 quando você vai fazer a integral de e elevado a menos, aí tem um monte de coisa, tem uma constante que é imaginária. Aí você Aham. faz o K tendente a infinito, quando você não tem variável. Tendo aquela constante não interfere em nada? Não, você pode seguir com ela como se fosse uma constante para integral. Se a, Peraí que tá cortando, não escutei. se a constante estivesse multiplicando, não mudaria nada, Não. daria A gente pode tentar fazer isso depois. tá, tudo bem. Giovana, não estava te ouvindo mesmo, não. É, isso, essa questão das frações parciais, a exponencial tem sempre que deixar separado, tá? Mas lembrando que as frações parciais é só quando o polinômio de baixa ele é fatorável. Quando ele não é fatorável, não dá para fazer assim, tá? Aí tem que usar o seno e o cosseno, que aí que é o que a gente fez naquele outro caso. Não, frações parciais é só quando tem a divisão de dois polinômios. Aparecer uma coisa que não é polinômio, eu não posso pôr aquilo dentro das frações parciais, tá? Sim, tá me ouvindo agora, professora? Aham, agora sim. Então, o que eu não tava entendendo é que, tipo assim, se fosse, tipo, seno de x mais um, eu também teria que separar daquele jeito que você mostrou, pra depois Teria que fazer a separar, factorização? teria. Ah, tá bom, tá bom. É só o caso de ter polinômio em cima que a gente pode fazer lá embaixo. Exatamente, Ah, não exatamente. sabia. Tá bom, então. Obrigada, professora. Nada. Então, de novo, estão me perguntando sobre ideias de exercícios que podem cair na prova. Gente, eu não sei. Um deles é um exercício desse tipo. Um desse aqui certamente vai ter, tá? Eu vou trocar a equação diferencial, mas, mas provavelmente vai cair, tá? Aí, aqui o Pedro tá perguntando se os polinômios de Legendre são usados para resolver EDOs também. Não, eles são a solução de uma EDO específica e eles são importantes porque essa EDO é muito importante. E agora eu vou fazer o 3, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre a importância deles, tá? Peraí, deixa eu abrir a lista. E aí, sobre essa questão da integral da 2, eu vou fazer o 3 primeiro, porque a 2 eu resolvi, vou colocar a resolução da prova, então vai ter escrito lá. Mas eu acho que dá tempo de fazer as duas coisas, tá? Senão eu já peço o Patrick para fazer amanhã na monitoria, o 2. Então, a 3. Então, a letra A pede para mostrar que vale essa relação aqui.
Eu não faço a menor ideia de como que faz para mostrar isso. Mas vamos lá. É, eu acho que a melhor maneira de fazer isso aqui é usar a fórmula de Rodrigues. Vamos ver se vai dar certo. Professora, Oi. na monitoria, eu não lembro exatamente como ele fez, mas ele usou outras duas propriedades para provar a terceira propriedade. E ele não usou a Ah, fórmula de Rodrigues, tá. mas só. Tá bom. Isso aqui tá meio arriscado, porque eu vou ficar 5 horas fazendo essa conta e não vou chegar a lugar nenhum. Eu acho que dá para fazer assim, tá? Depois eu vou fazer e ver se dá. Agora, deixa eu ver aqui as outras propriedades. Tá, tem uma propriedade que a gente provou, n mais 1. Vamos ver se por essa aqui sai. N mais 1. Essa aqui a gente provou na sala. É, Eu sei que daqui tem que sair, porque o Barata faz assim, tá? Então, tem que sair, mas talvez dê mais conta do que necessário. É, Vamos derivar esse treco aqui. Gente, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, tá? Eu estou resolvendo o exercício pela primeira vez, assim como vocês, quando vocês tentaram fazer esse exercício aqui, tá? Com a vantagem que eu tenho um pouco mais de experiência nisso, mas nem tanto, tá? Então, eu vou derivar isso aqui. Então, eu vou ficar com n mais 1, pn mais 1 linha. E aqui eu vou usar... já não vai dar, porque aqui vai aparecer um x que não tem ali naquela coisa de cima. Mas vamos ver onde a gente vai chegar. Vou usar a regra do produto aqui. Então, vai ficar 2n mais 1 pn mais 2n mais 1 x pn linha. Mais igual, né? Peraí. Menos n pn menos 1 linha. Então, aqui vai ficar n mais 1 pn mais 1 linha, menos n pn menos 1 linha. Isso aqui é igual a 2n mais 1 pn
mais 2n mais 1x vezes Pn'. Tá bom. Tá, eu não sei o que é que eu vou fazer aqui não, tá? Então, eu não vou continuar isso aqui, depois eu penso e conto pra vocês o que que tem que fazer. Porque eu não quero gastar tempo nisso aqui, que não é o mais importante desse exercício. Eu prefiro fazer a letra... A letra B a gente já fez, eu já fiz na aula, né? Não vou fazer de novo. Posso explicar como que faz, mas eu quero fazer a letra C. Não sei se eu vou conseguir realmente fazer, porque pode ser que eu embole nas contas aqui também, mas a ideia, eu quero conversar sobre a ideia, porque é uma coisa que pode cair na prova. Que é um exercício legal que não é de provar, tá? E que usa as propriedades que a gente provou na sala. Depois eu volto nesse exercício aqui. Então, a letra B. Então, aqui deu ruim. A B foi feito na aula 19. Mas deixa eu só explicar para vocês como que a gente faz. Aqui é pela fórmula de Rodrigues, tá? Eu não vou fazer a conta toda, eu já fiz essa conta. E aqui é dn dxn de x2 menos 1 elevado a n. Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Dx. E a gente fazia... isso aqui é zero se m é menor do que n. E para provar isso, a gente ia fazer... fazemos... integração por partes n vezes. Então, cada vez que a gente faz integração por partes, a gente troca uma derivada de um termo para o outro. Então, eu vou tirando as derivadas do x ao quadrado menos 1 e passando para o xm. Porque quando eu vou usar a fórmula de integração por partes, aquela parte UV sempre vai ser proporcional a x ao quadrado menos 1, então ela vai zerar nos limites de integração menos 1 e 1. Então, a parte 1v, o v sempre zera, eu vou ficando só com as outras integrais. Então, fazendo integração por partes n vezes, eu vou ficar com essa coisa aqui, que é a integral de menos 1 até 1, derivada n de xm. Então, eu passei todas as derivadas para o lado de lá. Só que como n é maior que m, a derivada desse polinômio vai dar zero. Tá? Isso aqui está feito com mais cuidado lá na sala, na aula 19, ok? Mas a ideia é essa. E por último, C. Eu quero fazer a letra C. A letra C é interessante. Uma das coisas que a gente tem de utilidade aqui, principalmente dessa relação de ortogonalidade dos polinômios, é essa possibilidade de escrever uma função f em termos de uma série
envolvendo polinômios de Legendre. Então, a gente já usou vários tipos de série para expressar uma função. A gente usou série de potências, que são as mais comuns, né, que aparecem com muita frequência, e as séries de Fourier, que podia ser séries de seno, de cosseno, tinha várias possibilidades. E a gente pode fazer a mesma coisa em termos de polinômios de Legendre. Então, eu posso escrever essa função f de x como sendo um somatório de n igual a zero até infinito, de um certo coeficiente a n, Pn de x, tá? Então, toda a questão agora é determinar quem são os coeficientes a n. E aí, a gente vai usar as relações de ortogonalidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a integral de menos 1 até 1 de f de x Pm de x dx. E agora eu vou substituir a função f por essa série, tá? Então, eu vou ficar com menos 1 até 1, somatório em n igual a zero até infinito de an Pn de x, Pm de x dx. Agora eu vou usar a linearidade da integral, né? E aqueles resultados que quando a série converge, eu posso trocar somatório com a integral. De novo, né? Tem algumas condições para que isso possa ser feito, mas eu estou supondo que essa série aqui converge direitinho, a gente pode assumir que essas condições são satisfeitas. Então, isso aqui é o somatório de n igual a zero até infinito, a n, integral de menos 1 até 1 de Pn de x, Pm de x, dx. E agora, essa integral aqui, ela é zero quando m é diferente de n, tá? Então, isso aqui é somatório de n igual a zero até infinito, a n, delta mn, né, que é zero se o m for diferente de n e 1, caso contrário, vezes a integral do polinômio de Legendre com ele mesmo. Que eu não lembro, mas a gente fez em aula. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. E essas coisas vão estar escritas vai ter um formulário na prova com essas coisas, tá? Que vocês precisarem usar. Isso aqui é 2 sobre 2n mais 1. Então, todos os termos com m diferente de n vão morrer. Isso aqui vai ficar 2am sobre 2m mais 1. Tá? Então, o AM é igual... Lembrando que isso aqui, né? Então, o que a gente chegou no final das contas? É isso aqui.
Então, isso aqui implica que o AM é 2m mais 1 sobre 2, integral de menos 1 até 1, f de x, pm de x, dx. Tá claro? Então, é exatamente a mesma ideia da série de Fourier. Qual? Peraí que eu perdi as mensagens. Não entendi essa última passagem. Só que eu não vi a hora que você mandou, então eu não sei qual que é a última passagem. Ah, daqui para cá. Tá. Então vamos entender melhor, tá? Então, o que eu estou fazendo lá é olhando para essa coisa aqui. Calcular essa integral foi o tema. Com essa conta aqui, foi feita com muito cuidado na aula 19, tá? Então, se você quiser ver os detalhes de como que foi feito, olha nessa aula lá. Mas o que que a gente queria fazer lá nessa aula 19? É calcular essa integral e mostrar que quando essa integral aqui ela é igual a zero se m é diferente de n, e essa integral é 2 sobre 2m mais 1 se m é igual a n. Tá claro? Então, a conta disso está feita lá na aula 19. A gente usou essa ideia aqui de fazendo integração por partes, passando uma derivada de um lado para o outro. Uma continha chata, né? Vocês viram nessas últimas aulas que a gente fez um tanto de conta muito chata. Então, essa aula 19 foi um tanto de conta para essencialmente provar isso aqui. Essa propriedade aqui das integrais de polinômios de Legendre. Tá claro? Então, daqui para cá eu usei isso, ó. Essa integral é igual a esse pedaço aqui, que é 2 sobre 2n mais 1, se o m e o n forem iguais, e zero. Ah, esse delta aqui, esse delta é igual a zero se m é diferente de n, e 1 se m é igual a n. Então, essencialmente, esse delta está falando para gente que aquela coisa vai ser zero se o m e o n forem diferentes, e aqui eu multipliquei pelo valor que tem que ser se o m e o n forem iguais. Tá claro? Essa é exatamente o mesmo tipo de conta que a gente fez lá na série de Fourier. Lembram que a gente tinha aquelas integrais de seno, cosseno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L? Eles davam sempre zero quando o m era diferente de n. Quando era igual, era um outro valor lá que ia influenciar no cálculo dos As. Mas é exatamente a mesma ideia, só que aqui, ao invés de usar senos, a gente está usando os polinômios de Legendre. Tá? E a utilidade é essencialmente a mesma. Tá bom, então a resposta, né, o cálculo dos coeficientes é essa aqui. Deixa eu copiar isso aqui. E agora na letra C,
essencialmente fazer isso, mas agora para uma função específica. Então, a gente quer encontrar a série de Legendre. Para essa, para f de x igual a módulo de x. Então, eu quero escrever módulo de x como somatório de n igual a zero até infinito, a n é Pn de x, e a gente viu no exercício anterior que os As são dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer é calcular a m igual a 2m mais 1 sobre 2, integral de menos 1 até 1, de módulo de x, Pm de x, dx. Tá clara a ideia para todo mundo? A ideia é que eu quero que vocês ter certeza que vocês entenderam. Esse é um bom Professora, exercício para pôr na prova. Não necessariamente esse, porque eu acho que esse vai dar muita conta, mas talvez um que dê um pouco menos. professora, Oi. eu só tô com uma dúvida porque você encontra do coeficiente AM, mas dentro lá da somatória é o AN. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, tá. É só porque lá em cima eu tinha usado o M, eu copiei e colei aqui, mas dá na mesma. Tá? Tá bom, Então, obrigada. posso escrever em relação a N aqui. Tá claro? Se eu quisesse outra função, ao invés de um módulo de x aqui, aparecia essa outra função que eu quero escrever em termos de polinômio de Legendre. Tá claro? Aí agora, a dureza é resolver essas integrais. Então, a gente precisa. Então, agora, assim, meio que morreu essa parte né, da teoria e das séries, fazer conta para calcular as integrais. Então, agora a gente precisa resolver integral de menos 1 até 1, de módulo de x, Pn de x dx. E antes de fazer essa integral aqui, a gente pode explorar o fato de que os polinômios de Legendre, eles são pares ou ímpares, né? Lembram que os pares só têm termo par, os ímpares só têm termo ímpar, e a função módulo é uma função par. Então, se n é ímpar, módulo de x, Pn de x, é uma função ímpar, porque é o produto de uma função ímpar com uma função par, e aí essa integral é zero. Porque é a integral de uma função ímpar num intervalo simétrico. Agora, se n é par, módulo de x, Pn de x é par, e essa integral aqui é igual a 2 vezes a integral de 0 até 1 de módulo de x, Pn de x dx. E agora, como a gente está integrando só no intervalo em que x é positivo, isso aqui é a mesma coisa que 2 integral de 0 a 1 de x, Pn de x dx. Ok?
Por que que PN é par ou ímpar? Então, isso vai lá da... Então, agora a gente precisa resolver essa integral aqui, tá? Então, a próxima coisa é essa. Mas antes, pausa para responder essa pergunta. Por que que PN é par? Vamos lembrar, isso é lá da resolução da equação de Legendre por séries. Quando a gente resolve a equação de Legendre por séries, a gente separa a solução em séries em dois termos, os que são proporcionais ao A0 e os que são proporcionais ao A1. Lembra disso? Os que são proporcionais ao A0 são todos os termos pares. Todos que são proporcionais ao A1 só tem termos ímpares. Então, na primeira série vai aparecer x elevado a zero, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, assim por diante. E na outra série, x elevado a 1, x elevado a 3, a quinta, etc. Tá? Lembra disso? E aí, uma dessas séries vai truncar. Quando o K é par, a série em termos pares trunca, vira um polinômio. Esse é o polinômio de Legendre. Quando o N é ímpar, a série nos termos ímpares trunca, vira um polinômio. Esse é o polinômio de Legendre. Então, quando o N é par, o polinômio de Legendre só tem termos pares. Quando o N é ímpar, o polinômio de Legendre só tem termos ímpares. É por isso que a gente sabe que ele vai ser par ou ímpar. Tá claro? Boa pergunta. Isso não é automático, né? A gente tem que lembrar lá de onde vieram esses polinômios, né? Lá da resolução em séries. Ok, aqui, cuidado, tá? Eu já ia fazer merda aqui. Porque eu tô assim, agora x vezes Pn vai dar zero quando o n é maior que 1. Não, isso aqui não vai dar zero. Porque a integral que é zero é a integral de x vezes o Pn, com n maior que 1, de menos 1 a 1. Não é essa integral aqui. Essa integral aqui não vai zerar, tá? Então, eu não posso usar a propriedade para x elevado a m vezes Pn aqui, porque a integral é de 0 a 1 e não de menos 1 até 1. E eu não posso usar aqui porque aqui é módulo, não é o x. Então, não dá para usar isso. Então, eu tenho que fazer a integral de outro jeito. Então, o que seria o A0 na fórmula? O A0 é uma daquelas constantes arbitrárias da solução da EDO. E o polinômio de Legendre vai ter o A0. O A0 vai estar multiplicando o polinômio de Legendre. Você fala aqui nessa, não estou confundindo. Esquece que eu falei. Aqui, né? O A0 é o termo do polinômio P0. P0 é 1. É um polinômio constante igual a 1, que é par também. Então, A0 é só fazer m igual a zero aqui. Então, vai ficar zero igual a meio, integral de menos 1 até 1, de 1 vezes P0 dx, que é 1. Peraí. Não, é f de x vezes 1, né? Então, aqui vai ser a integral de menos 1 até 1 de f de x. Tá claro? Eu acho que eu fui confusa. Fica meio vezes integral de menos 1 até 1 de f de x. Vai depender da integral de quem é f. Nesse caso, eu acho que vai dar meio, tá? Dessa função aqui. Tá claro, Giovana? Tá bom.
É, Só que agora a gente precisa. Então, assim, no final das contas, a gente precisa fazer essa integral aqui: integral de 0 até 1 de x, Pn de x, dx. Só que a gente não tem uma fórmula tipo, totalmente fechada para quem são os PNs, né? Eu não sei se foi assim que o Patrick pensou em resolver, não sei se ele já resolveu isso em alguma monitoria, mas eu acho que é assim que é o jeito que dá para fazer, tá? Então, eu vou usar a fórmula de Rodrigues aqui e, de novo, usar aquele truque de fazer a integração por partes para trocar as derivadas de lugar. Não sei se isso vai funcionar não, tá, gente? É, Tá bom. Então, Pn de x é derivada enésima de x ao quadrado menos 1 elevado a n. Então, eu tenho que fazer a integral de 0 a 1 de derivada, de x, derivada enésima, dx. Agora eu vou fazer a integração por partes, usando u igual a x e dv igual isso aqui. Então, du é igual a dx e o v é a integral dessa coisa, que é a derivada n menos 1. Ok? Ok. Então, essa coisa aqui, usando integração por partes, vai ser o v, então é x derivada n menos 1 x2 menos 1 elevado a n. Isso aqui é avaliado entre 0 e 1. Menos integral de 0 até 1. Dx. Tá claro até aqui? Agora. Professora, Oi. ali quando você vai integrar o dv, o expoente n do parênteses não muda? Não, porque eu estou fazendo derivadas desse cara, né? Então, eu tenho a derivada enésima de uma função. Quando eu integro, é a mesma coisa de desfazer uma das derivadas. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá claro para todo mundo isso? Ok, então essa parte aqui vai dar 0. Por que que vai dar 0? Porque quando eu substituo x igual a 0, a parte que tem o x vai morrer. Quando eu substituo x igual a 1, como eu tenho uma derivada de ordem menor do que o expoente, eu vou ter um termo x ao quadrado menos 1 aqui multiplicando. Ele vai dar 0 quando o x é 1. Tá claro? É mais ou menos o mesmo raciocínio que apareceu anteriormente. Então, isso aqui vai ser menos integral de 0 até 1 da derivada de x ao quadrado menos 1 elevado a n dx
Que é a mesma coisa que agora eu tenho de novo a integral de uma derivada, é a mesma coisa que desfazer uma dessas derivadas. Então, isso aqui é menos derivada de ordem n menos 2, elevado a n. Peraí, que esse treco aqui tá bagunçado. Então, isso aqui é menos integral de 0 a 1. E é menos derivada de ordem n menos 2 de x ao quadrado menos 1 elevado a n, avaliado entre 0 e 1. Tá claro até aqui? Ok. Agora eu preciso descobrir quem que é essa coisa. Então, agora, resta calcular essa derivada aqui. Como que faz para calcular essa coisa? Acho que talvez o mais fácil seja abrir esse polinômio, né? Até o grau n menos 2, porque o de n, os outros graus vão dar zero quando eu calculo as derivadas, né? Não sei se é o jeito mais fácil, tá? Mas é um jeito. Tá bom. Então, x2 menos 1 elevado a n é somatório, usando lá o nome de Newton, de j igual a 0 até n, de n escolhe j, x ao quadrado elevado a n menos j, 1, n menos j, e aqui elevado a j. Que é então, esse cara aqui, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Professora, eu não entendi muito bem essa última passagem que você fez. Daqui para cá, É, isso aqui é o binômio de Newton. Que é a generalização daquela fórmula para o quadrado, né? Se fosse x ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu ia fazer x ao quadrado, menos 2x ao quadrado vezes 1, mais 1 ao quadrado. Então, a gente tem uma fórmula para expandir qualquer potência desse tipo aqui, que é chamado de binômio de Newton, que é dada por essa expressão aqui. Então, eu começo com os termos de maior grau, vou diminuindo até os termos de menor grau, tá claro? tá bom, entendi. Tá bom. Então, agora eu vou abrir até o grau n menos 2, tá?
Então, eu vou ficar com N 0, então J igual a 0. Eu vou fazer o J 0, 1 e 2. E depois vou deixar o resto junto, porque tudo vai morrer na derivada que eu vou calcular. Professora, só uma Oi. coisa. Binômio de Newton, o 1 não deveria ser menos 1, já que ele é, Não, não, porque a fórmula é para não? x menos a. Ah, é? Não, não sei. Pode ser Obrigado. que eu estou viajando. Peraí. Eu também não sei. É, peraí que eu vou procurar no Google. Eu acho que você está certo. É, realmente. Aqui é menos 1. A professora fazendo caquinha de novo. Obrigada. Realmente, não faz o menor sentido, né? Se você tem um menos 1 ali, não vai ficar tudo positivo. Você ia ganhar 2 chocolates. Tá bom. Então, menos 1 aqui. Ai, ai. Tá bom. Então, agora eu vou abrir até o j igual a 2. Então, vai ficar x ao quadrado elevado a n, menos 1 elevado a 0, mais n1. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, tá, gente? Provavelmente não é assim que era para fazer. X ao quadrado, n menos 1, menos 1 elevado a 1, mais n2, x ao quadrado elevado a n menos 2, menos 1 elevado a 2, mais somatório de j igual a 3 até n, daquele treco lá, tá? Agora, eu preciso calcular a derivada de ordem n menos 2 dessa coisa. Então, como aqui são polinômios de grau menor ou igual a n menos 3, todos esses polinômios vão morrer quando eu calcular as derivadas. Então, eu preciso fazer as derivadas só desses outros termos. Então, eu tenho que calcular agora a derivada de ordem n menos 2 de n fatorial sobre 0 fatorial, x elevado a 2n, menos daqui, né, do menos 1 que eu já estava esquecendo. N fatorial, n menos 1 fatorial, 1 fatorial, x elevado a 2n menos 2. Deixa eu deixar assim, que eu acho que talvez vai ser mais fácil. X elevado a 2, n menos 1. E por último, o último termo, n fatorial, n menos 2 fatorial, 2 fatorial, x ao quadrado, n menos 2. Tá claro? Ok. Mais outros termos, né? Que não vai fazer diferença, porque eles vão morrer na hora de calcular a derivada. Beleza. Então, agora, quando eu fizer essa coisa aqui, quando eu fizer essas derivadas, vai cair um termo n, n menos 1, etc. Vai cair os expoentes n menos 2 vezes. Então, eu vou ficar com essa coisa aqui
Então, esse aqui corta, né? Eu vou ficar com... Peraí, deixa eu simplificar esses coeficientes aqui antes de fazer a derivada, para não confundir mais. Gente, depois vocês perguntam o Patrick se é assim mesmo que faz, tá? Pode ser que eu esteja fazendo... Vai sair, mas pode ser que eu esteja fazendo de um jeito difícil, talvez tenha um jeito mais fácil de fazer. Então, aqui vai ficar x elevado a 2 elevado a n. Então, aqui vai sobrar um n em cima, né? X elevado a 2, n menos 1. E aqui vai sobrar um n menos 1 em cima. X ao quadrado, n menos 2. Só simplificando esses termos aqui, tá? Para não confundir. Ok. Então, agora, quando eu fizer essa derivada n menos 2 vezes, vai cair esses expoentes n menos 2 vezes. Então, vai ficar n menos 1 até n menos 2 vezes. Então, vai até... Peraí, que o cérebro está falhado aqui. Então, aqui vai ficar ao quadrado, né? Então, aqui vai até 3. É isso? Né? Menos n menos 1, vai até 3, x ao quadrado elevado a 1, mais n menos 1. Eu tô na dúvida se vai até aqui, tá, gente? Estou cansada já. Bom, eu estou cansada desde sempre, né? Mas agora mais do que quando eu comecei. Vezes... Peraí. Não, gente, tá tudo errado isso aqui. Porque aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Então, aqui vai ficar derivada, essa parte está certa. N menos 1 vai até 3, eu acho. X ao quadrado elevado a n, vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. Não. Eu estou fazendo essa derivada. Nossa, gente, não, isso aqui está errado. Eu vou parar por aqui e vou ver qual que é o jeito certo de fazer, porque aqui eu teria que fazer a regra da cadeia várias vezes. Não, mas... né? Ai, gente, que confusão que eu estou fazendo. Peraí, deixa eu pensar. Já sei. Não vai precisar de regra da cadeia, nada. É só eu colocar os expoentes todos juntos. Aí não precisa. Pronto, agora eu acho que talvez saia. Por quê? Então, agora eu estou derivando n menos 2 vezes, então vai ficar 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, até 2n menos n menos 1. X elevado a 2n
menos n menos 2. Menos n, 2n menos 2, 2n menos 3, até 2n menos 2, aqui é 2n menos 4, né? Menos n menos 1, x elevado a 2n menos 2, menos n menos 2. Menos n menos 1, 2n menos 4, 2n menos 5, 2n menos 2, menos 4, menos n menos 1, vezes x 2n menos 4, menos n menos 2. Aqui, simplificando um pouco, depois eu vou fazer uma recapitulação aqui do que eu estou fazendo, tá? Tá começando a ficar com cara da resposta final. Talvez esteja certo agora. Então, isso aqui é 2n fatorial sobre isso aqui é n mais 1. Então, sobre n fatorial, x elevado a n, é que eu acho que tem alguma coisa errada nesses coeficientes aqui. Só vou parar por aqui. Depois eu conserto isso aqui e mando para vocês a solução, tá? Então, depois eu mando a verificar. Assim como o resto da aula passada, que eu também preciso. Eu já descobri onde que eu errei, mas eu tenho que refazer, gravar e mandar para vocês. Mas eu acho que vai sair daqui. Tá com cara de que vai sair daqui, tá? Só tô com dúvida nesses expoentes, já deu a hora, não vou ficar tomando tempo de vocês com isso, tá? Deixa eu explicar o que eu fiz, porque isso é uma coisa que eu posso usar na prova vou explicar com uma facilidade aqui, tá? Então, o que a gente queria fazer com esse exercício? Eu quero escrever uma função em termos de uma série que envolve polinômios de legênero. Então, a gente usou ortogonalidade para chegar numa fórmula para os polinômios, para os coeficientes dessa série, tá? E aí eu explorei aqui a paridade, né, dessas funções, só que aí agora a gente tem que calcular essa integral, né, e é essa integral aí que eu estou tendo dificuldade para calcular. Eu acho que sai daqui, tá? Acho que tá certo isso aqui que eu fiz, mas é óbvio que eu não vou colocar nenhuma conta desse tipo para vocês fazerem na prova, tá? É impensável isso aqui, porque isso aqui é uma conta horrível de fazer, não é difícil, né? Mas é muito trabalhosa. Mas eu posso, por exemplo, dar um exercício desse tipo, colocando a integral que vocês precisarem fazer no formulário. Então, por exemplo, eu posso colocar essa integral aqui, ou já de cara uma integral desse tipo aqui, no formulário. Então, a menos da resolução da integral, que certamente eu não vou pedir para vocês fazerem nada, nenhuma conta desse tipo,
Esse tipo de exercício pode ser um exercício interessante, tá? De ter parecido na prova, claro que não com as contas, tá? Então, se precisar fazer alguma integral, alguma coisa desse tipo, eu vou deixar no formulário para vocês não terem que abrir essas contas todas que nem eu tô conseguindo fazer, tá? Tá clara a ideia desse exercício, a menos da resolução da integral, que depois eu vou verificar e faço para vocês? Quem tinha me pedido para fazer o exercício 2, eu vou colocar a resolução dele, da prova 2, agora no Moodle. Daqui a pouco eu tô acabando de corrigir as provas, assim que eu acabar, depois do almoço, no máximo, assim, no meio da tarde, já devo colocar lá. Vê se você consegue entender por lá a sua dúvida na integral, porque vai passar, né? Vai precisar de resolver essa integral. Se você não conseguir resolver, me avisa que eu gravo a solução ou então, se você não conseguir, pode pedir para o Patrick para fazer na monitoria de amanhã. Mas se você não conseguir ir na monitoria, me avisa que eu gravo a solução e posto lá no Moodle também, tá? Ok, pessoal. Então tem mais uma dívida Beleza, professora. Oi? Oi? Não entendi, desculpa. Beleza, professora. É mais perto da minha. Tá certo. Tá, então eu tenho uma dívida com vocês, né? Mais uma, que é verificar esse finalzinho aqui. Não sei se esse é o jeito mais fácil. Daqui vai sair, eu só preciso conferir como que funciona esses expoentes aqui, essas derivadas, mas eu acho que sai. Mas, de qualquer forma, eu conto para vocês o que ficou faltando aqui. Vou perguntar ao Patrick, às vezes ele sabe de um jeito mais fácil de resolver. E aviso para vocês lá no Moodle e lá no grupo de WhatsApp, tá? Obrigada, pessoal. E se tiverem dúvidas, se ainda restar dúvida depois da monitoria de amanhã, e qualquer coisa, podem mandar lá no grupo que a gente vai conversando, ok? Ok, pessoal, por hoje é só mais umas continhas horrorosas aí que a gente não conseguiu fazer, mas vamos que vamos, tá acabando. Beleza, pessoal? Até mais e a gente vai conversando lá.